Hoje é dia 7 de abril de 2024. Meu nome é Josemar Santos da Fonseca e esse é o canal Confrontando Pensamentos em Autogestão. Eu vou tentar aqui refletir um assunto que me parece importante e eu vou compartilhar algumas reflexões provisórias acerca da problemática de se inserir no processo de debate e decisão numa categoria profissional, seja ela qual for. Ainda que, obviamente, eu vou tomar como referência a categoria que eu participo. Eu sou professor de filosofia no estado do Rio de Janeiro, na rede estadual. Sou servidor público, né? E na qualidade de servidor público, eu tenho tentado me inserir nos processos de debate da minha categoria profissional. E tenho encontrado uma dificuldade que pode ser uma dificuldade de outros colegas, e por isso vou tentar propor aqui uma análise crítica, ainda que de maneira totalmente provisória. Esse vídeo vai ser totalmente no freestyle, para utilizar aí a referência do hip hop, né? Então é possível que eu cometa alguns equívocos na minha reflexão que ainda está em análise. Mas, independente disso, eu vou tentar partilhar algumas questões que vêm atravessando, por assim dizer, a minha consciência. Eu, na condição de militante político, atuo nos movimentos sociais desde 1995. Então eu conheço basicamente todas as forças que atuam organicamente nos movimentos que eu participo, né? E posso dizer com uma certa segurança que o modus operandi não é muito diferente, independente dos movimentos que se constituem no espaço-tempo. Então eu atuei durante muito tempo, por exemplo, no movimento estudantil, que é por vezes identificado como um movimento com uma série de incoerências devido ao caráter peculiar da base social que o compõe, que é identificada como uma base pequeno-burguesa, né? Uma base sem grandes compromissos de classe, e por consequência é identificado como um movimento que não se pode tomar como referência para poder analisar o que é a participação orgânica nos movimentos da classe trabalhadora, por assim dizer. Eu discordo desse tipo de interpretação porque ela desconsidera uma série de elementos concretos que precisariam ser analisados, né, na realidade concreta. É interessante dizer, no meu caso, eu sou professor, sou servidor público desde os idos de 2018. Então, no ano de 2024, eu já completei 6 anos, praticamente, de participação na condição de servidor público na área da educação, né? E, obviamente, identificava que poderia haver, num primeiro momento, uma preocupação na minha forma de intervenção, porque, afinal de contas, eu estaria projetando no movimento sindical aspectos que eu tinha experimentado na condição de estudante, né? Sobretudo porque boa parte daqueles que participam desses movimentos no sindicato também participaram do movimento estudantil. Eu conheço vários militantes que são vinculados ao CEP, no Rio de Janeiro, que eu conhecia desde a época do movimento estudantil. Alguns eu tinha tido, inclusive, muitas diferenças políticas, mas independente disso, a gente sempre pode reconstruir relações. E é dentro desse aspecto que eu tentei me inserir e tento me inserir até o presente. Mas tenho percebido que, infelizmente, na minha interpretação, o movimento sindical ele está aquém das experiências pregressas que eu tive, não só no movimento estudantil, mas em outros processos de luta que eu pude participar de maneira mais ou menos orgânica. E eu quero compartilhar algumas análises que eu tenho feito, porque na minha interpretação, pelo menos, na condição de servidor público, a gente está numa conjuntura de muita adversidade. A classe trabalhadora sempre encontra adversidades concretas no mundo do capital, né? Isso vai acontecer independente de qual geração for, porque a gente está inserido na sociedade burguesa, e a sociedade burguesa ela é, na maior parcela das vezes, um problema concreto para a vida da maior parcela da população que está desprovida dos meios de produção, que vive efetivamente da única coisa que lhe restou, que é a sua força de trabalho para vender como mercadoria no mercado, né? Isso se conseguir ser explorada.
né? Porque até isso é difícil na nossa contemporaneidade. Porém, cada categoria profissional tem uma maneira própria de se organizar. E dependendo da forma como isso acontece, isso pode facilitar ou não a participação orgânica das pessoas que querem se inserir nesse processo de luta. Então, desde que eu entrei no movimento dos trabalhadores sindicalizados, né, no CEP, eu tenho tentado participar e contribuir para o processo de debate e de decisão de como vai se dar organicamente as linhas que vão pautar a luta da própria categoria, né? Eu, por exemplo, na unidade que eu trabalho, eu sou talvez o principal divulgador daquilo que o sindicato tem como orientação, né? O sindicato, ele, de tempos em tempos, ele promove um boletim e eu sou a pessoa que sempre divulgo na minha unidade de ensino aquilo que é divulgado através desses boletins, né? E a ponto de algumas pessoas identificarem que eu era do CEP muito antes de eu estar filiado. Eu me filiei há talvez um pouco mais de um ano e muito antes disso, eu já divulgava o boletim, pegava a informação no Facebook e transformava ela em informação virtual, no caso no WhatsApp, colocava na minha unidade e por isso era reconhecido pelos pares como alguém vinculado ao sindicato, mesmo antes de eu estar efetivamente sindicalizado, ou seja, oficialmente sindicalizado. E por que eu fazia isso? Porque, obviamente, a minha consciência de classe me levava a entender a importância de qualquer profissional, de qualquer área de conhecimento, de qualquer área profissional efetiva, estar vinculado aos movimentos da sua categoria profissional. Então, eu tentava contribuir para isso. Isso não quer dizer que eu não tenha várias críticas ao sindicato, né? Sindicato, na minha interpretação, é apenas uma ferramenta que contribui para a disputa de uma situação concreta, objetiva, que é, na relação entre capital e trabalho, a mercadoria, força de trabalho, precisa ser sempre disputada pela classe que é explorada, que somos nós, né? Que somos aquelas pessoas que não têm, que não são donas dos meios de produção. Então a categoria precisa lutar para garantir condições o menos degradantes na sua relação com o capital. E nesse sentido, a mediação política se dá, entre outras formas, pela forma organizacional sindical, né? Desde o século XIX, os trabalhadores criaram essa forma de organização para poder pautar as suas lutas, porque enquanto indivíduo, ninguém consegue lutar para garantir melhores condições de trabalho, né? Então a categoria precisa lutar como uma parte de um corpo social, de uma classe social específica, contra os interesses de uma outra classe social específica, que no caso é a burguesia, que quer nos explorar, oprimir e dominar. É óbvio que nesse caso em particular, na condição de servidor público, poderia se colocar a discussão, mas afinal de contas, na condição de servidor, você vende a sua mercadoria, a força de trabalho, para o Estado, né? Na forma do governo de turno. Independente disso, o governo de turno expressa um projeto de poder. Ele está vinculado necessariamente aos interesses de uma classe entre as várias existentes, né? Entre as duas fundamentais, que é a burguesia e o proletariado. Tem as clivagens de classe, mas o governo necessariamente expressa um dos interesses fundamentais dentro desse conflito de classe. E, portanto, não dá para a gente lutar contra o interesse de uma classe enquanto indivíduo. Nesse sentido, participar da luta de um sindicato é uma maneira de você se posicionar de maneira a criar um equilíbrio e talvez a superação da força que representa a classe dominante, que é a burguesia na nossa época histórica concreta. Porém, por vezes a gente tem dificuldade de fazer isso, porque no interior da classe trabalhadora tem várias clivagens e vários interesses em disputa, né? A classe trabalhadora não é homogênea, ela é marcada por interesses antagônicos e inconciliáveis por vezes, que se manifestam na sua cotidianidade. E por consequência, você tem organizações, leia-se partidos políticos,
que vão propor programas e que vão propor certas formas de atuar politicamente na sociedade civil, né? Então, as organizações políticas são expressões dessas clivagens e desses conflitos que por vezes se manifestam de maneira inconciliável, mesmo no interior da classe trabalhadora, né? Então, a gente precisa sempre disputar linha política segundo aquilo que a gente tem como orientação e tentar fazer com que essa linha política seja considerada uma linha política mais consequente no interior das disputas, no interior da classe trabalhadora. No caso específico da minha categoria profissional, eu, na condição de professor, tenho que tentar entender que linhas são essas e verificar quais são aquelas mais consequentes para poder se aglutinar nesse processo de debate e tentar disputar a orientação naquilo que me pareça consequente. Porém, é importante dizer que existem várias formas de se organizar, né? Você tem a forma partido, tem a forma sindical e tem formas alternativas, que por vezes elas são menos divulgadas, porque aparentemente é como se elas inexistissem, ou como se elas fossem confundidas como parte constitutiva do status quo, como uma forma liberal de intervenção. Na verdade, isso é uma falsificação da diversidade de alternativas organizacionais, né? A forma partido e a forma sindical, na minha interpretação, e isso é polêmico, obviamente, são ontologicamente marcadas por uma alienação política. O conceito de alienação é um conceito que antecede, por exemplo, a Marx e Engels, que antecede, por exemplo, a Hegel, né? É um conceito que ele era oriundo das discussões das matrizes religiosas ocidentais, né? A relação da divindade com aquilo que supostamente ela teria gerado, que é essa realidade na qual todos nós estamos inseridos. Então a alienação é uma cisão, uma separação, algo que se desconectou de si e que pode ou não se reconectar a partir de um tipo de dinâmica ou de um tipo de ritual que possa se dar na realidade concreta. Então, no caso, numa perspectiva religiosa, a separação, a cisão teria acontecido da divindade que teria gerado uma realidade na qual os seres humanos se inserem e que teria não se reconhecido nessa realidade e que, portanto, teria se apartado completamente dela e que os seres humanos, na busca por se reconectar com a divindade, criariam aquilo que a gente chama, grosso modo, de religião. Uma das interpretações possíveis é religare, ou seja, se reconectar com a divindade. Isso é uma maneira de pensar o conceito de alienação. Uma outra forma que acontece, sobretudo, a partir do século XVI, XVII, XVIII e XIX, é pensar a alienação no campo social, histórico concreto da vida gregária, né, dos seres humanos. Então você pode, por exemplo, ter uma alienação em relação à estrutura estatal. O Estado teria sido supostamente uma criação humana para poder estar acima das relações gregárias da sociedade civil, para poder dirimir os conflitos dessa própria sociedade civil. Então, o Estado estaria acima dos conflitos e por isso ele poderia mediar esses conflitos em nome daquilo que seria comum, em nome do interesse comum. Uma outra forma de pensar a questão da alienação é entender que a alienação ela é um complexo, que ela se dá tanto no plano religioso, mas também se dá no campo das relações gregárias, tanto do ponto de vista político, mas também do ponto de vista social e econômico. Então, a crítica, por exemplo, proposta, grosso modo, por Marx, aqui eu estou falando de maneira muito rápida, obviamente, né, porque o objetivo não é centralmente circunscrever esse conceito, mas tentar utilizar ele como uma referência para a gente pensar o problema da nossa inserção nas lutas sociais e a dificuldade que por vezes a gente tem. Então, Marx, na crítica que ele propõe a Hegel, né, no seu livro A Crítica da Filosofia dos Direitos de Hegel, Marx entende que Hegel projetava no Estado esse papel de mediador dos conflitos sociais, supostamente como uma universalidade que seria, por consequência, aglutinadora de todos os interesses existentes. E o Marx vai dizer que, na verdade, isso é uma falsificação, que o Estado, na verdade, é um destacamento
que representa um dos interesses em conflito e que, portanto, ele não é a conciliação desses interesses, ele, na verdade, expressa uma posição entre as várias existentes. E que, por consequência, a gente precisaria identificar numa classe específica, que no caso do Marx, no século XIX, ele identifica na classe trabalhadora, no proletariado, ou seja, aquele que só tem a sua força de trabalho, né, para poder ter acesso aos recursos inalienáveis, básicos para sua sobrevivência, ele precisa vender essa força de trabalho no mercado. E que, portanto, como o proletariado ele nada tem além da sua prole e da sua força de trabalho, ele poderia quebrar com o complexo de alienações que se dá, entre outras formas, no mundo do próprio trabalho. Ou seja, o trabalhador produz uma riqueza que lhe é cindida, que lhe é separada, né? Ele fica com o mínimo necessário para que ele possa existir e a maior parte dessa riqueza é apropriada pela classe dominante que é dona dos meios de produção e, por consequência, pode explorar essa mão de obra no mercado. Então, o Estado ele expressa um dos interesses em conflito, e é o interesse da classe dominante na forma de um programa de turno. Cada época, esse programa se altera segundo os interesses hegemônicos da classe dominante, né? Então, na nossa época histórica, a gente identifica que há uma situação, sobretudo em decorrência do capitalismo tardio, né? A gente está vivendo uma experiência do capitalismo no qual ele já não tem mais nada a ofertar efetivamente para a classe explorada, oprimida e dominada, então ele só realiza a reinteração daquilo que é a sua forma de ser, ou seja, a sua essência, que é baseada na exploração, dominação e opressão do gênero humano pelo próprio gênero humano, retirando todas as mínimas condições de existência da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora precisa lutar contra esse estado de coisas e, nesse processo de luta, ela pode ganhar maior consciência de classe e entender que a única maneira de superar essas mazelas é lutar por uma outra forma de organização social, tanto do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social e político, né? Grosso modo, é aquilo que a gente chama de socialismo, ainda que a gente teria que entrar no mérito do que a gente entende por socialismo. Então, tentando voltar para a discussão específica da classe, no caso da minha categoria profissional, os trabalhadores da educação no estado do Rio de Janeiro vivem com uma série de contradições, a começar pela situação concreta que é o seu salário, né? Eu entrei em 2018, a categoria já estava, salvo erro, há 7 ou 8 anos sem reajuste salarial, agora deve estar com quase 10 anos sem reajuste salarial e, obviamente, a gente vive uma precarização muito grande na nossa condição de profissional e, por isso, a gente precisa realizar aquilo que a gente chama, no governo do estado do Rio de Janeiro, denominou como GLP. Eu não vou entrar na definição dessa sigla, que eu particularmente não teria nem como dizer isso agora, mas grosso modo o que ela representa é uma forma de você ter algum tipo de recurso maior através de uma hora extra, que não entra, por exemplo, como direito no na sua aposentadoria, que faz com que você trabalhe horas e que você tenha um desgaste emocional e físico, psicológico enorme, né? E que por vezes você não consegue desenvolver bem esse trabalho que você se propõe a desenvolver, mas você é obrigado a fazer por vezes para poder conseguir ter um mínimo de condição de viver uma experiência enquanto parte da classe trabalhadora menos degradada do que você teria se você não fizesse a GLP. Então, a categoria profissional da qual eu sou parte tem tentado contrapor essa situação. E eu tenho tentado me inserir nesse processo de luta desde 2018. Eu já trago, obviamente, uma experiência pregressa, como eu falei, eu atuo na condição de profissional, aliás, na condição de militante de esquerda desde os idos de 1995, então tenho, obviamente, um acúmulo e conheço boa parte dos colegas já na época que eu era estudante. E o que eu tenho percebido é que, infelizmente, uma das dinâmicas que já acontecia na época do movimento estudantil, mas que acontece de maneira muito peculiar no movimento sindical, vem se constituindo numa prática que me parece totalmente
ilegítima, que é qual? Veja bem, pessoal, agora eu estou aqui tentando organizar as minhas ideias na forma de pensamento e divulgar essas ideias para gerar novas reflexões. Obviamente que quem se interessar por esse vídeo vai analisar aquilo que eu falei. Pô, o colega Josemar falou algumas coisas que eu tenho acordo, falou outras coisas que eu não tenho acordo. Ele talvez se equivocou nesse tipo de raciocínio, mas ele acertou num outro tipo de raciocínio. É assim que a gente constrói relações do ponto de vista do debate de ideias numa estrutura organizacional de uma categoria profissional, ao meu ver, né? E no caso do CEP, esse espaço, um dos espaços privilegiados, é a assembleia da categoria. É na assembleia da categoria que a gente tem a oportunidade de conversar com vários colegas de outras áreas, de outras regiões, né? O estado do Rio de Janeiro é bem diverso, né? No caso a rede estadual, há uma diversidade de experiências e essas experiências podem ser trocadas privilegiadamente no espaço da Assembleia. Só que o espaço da Assembleia, obviamente, é um espaço de disputa e de orientação política. E aí é que entra a questão. O pré-requisito para você participar desse processo de disputa não é você fazer parte de nenhuma organização política, vulgarmente conhecido como forças políticas, né? É até interessante, a gente tem que colocar entre muitas aspas esse termo força política, porque, por vezes, as esquerdas não conseguem ter essa força política efetiva, né? Então deveria ser chamado no máximo de organização, uma proposta de organização política. Mas é chamado, é conhecido como força política, mesmo que não tenha força real, efetiva de mobilização. Essas forças políticas, obviamente, elas têm um certo percentual de militantes que são vinculados à sua orientação e que vão, por exemplo, se inscrever na hora da intervenção política que se dá na Assembleia, né? Você chega na Assembleia, se você quiser fazer intervenção para poder divulgar suas ideias, você se inscreve e, por vezes, dependendo da quantidade de pessoas que estejam presentes na Assembleia, você tem numa inscrição em torno de 120, às vezes 200 pessoas inscritas. Naturalmente, você não vai poder garantir o conjunto dessas falas, porque a Assembleia se tornaria impossível de acontecer, dado o tempo necessário para que todas as falas fossem realizadas. Cada fala, em média, tem 3 minutos. E sempre tem aquela pessoa que não consegue falar nos seus 3 minutos, que vai avançar um pouco mais. Então você pode especular como é que seria se a gente tivesse esse espaço infinito de falas. Até aí, a gente precisa criar um critério que seja legítimo para que não haja supressão das posições e, ao mesmo tempo, haja uma razoabilidade do ponto de vista temporal, tendo em vista que a Assembleia precisa ter um início, um meio e um fim. No entanto, a gente não pode abrir margem para qualquer tipo de manobra política. O que é manobra política de maneira muito en passant, muito geral? Manobra política é quando você consegue vincular, através de uma regra que é correta, que é razoável, algo que passa a ser não correto e não razoável do ponto de vista crítico. Então, por exemplo, se a gente tem que restringir o número de falas, a gente precisa garantir que não pode ser sempre as mesmas pessoas que sempre falam nas assembleias. Porque uma assembleia política, uma pessoa que vai fazer uma intervenção, ela precisa ter uma certa capacidade para tentar convencer as outras pessoas daquilo que ela está defendendo. Isso é algo básico, né? Uma pessoa está tentando defender um conjunto de ideias e ela vai utilizar esse arcabouço, essa competência que ela julga ter para tentar convencer o maior número de pessoas de que aquilo que ela está defendendo é minimamente consequente. Até aí, a gente entende que isso é parte da forma própria de intervenção nos espaços públicos. Isso vem desde a Grécia antiga, né? Aquilo que, grosso modo, a gente chamava de técnica de retórica. No entanto, a gente não pode permitir, a meu ver, que apenas esses oradores que dominam supostamente essas técnicas retóricas tenham espaço de fala. Não, a fala ela precisa ser garantida a qualquer orador ou oradora que queira contribuir para o processo de análise de um tema que esteja em debate. Então a gente precisa impossibilitar que haja um monopólio desse espaço de intervenção.
Aonde é que nasce, portanto, a manobra? Digamos que, hipoteticamente, uma força, seja ela qual for, eu não vou aqui citar nomes de forças políticas para não fulanizar o debate. Não interessa aqui fulanizar o debate. Interessa analisar os problemas do modus operandi. Então pode ser a situação, pode ser a oposição. Por vezes, situação e oposição utiliza os mesmos métodos viciados de intervenção. Então, como é que uma força política pode fazer com que o seu orador oficial fale em todas as assembleias? Simples. Ela coloca um certo percentual de pessoas se inscrevendo, né? Então, digamos que a força política XYZ tem em torno de 10 militantes. Aí todos eles se inscrevem, vai se inscrever desde o militante que supostamente goza dessa competência de fala, mas também aquele militante que não tem essa capacidade de articulação do pensamento para poder criar essa identificação com aquilo que ele defende. Aí o que se dá na prática? Uma dessas pessoas podem ser sorteadas. Normalmente é feito, no caso do CEP, no Rio de Janeiro, é feito um sorteio. Então o Joaquim, o José, a Maria foi sorteada. Só que essa pessoa, ela não está, na verdade, querendo fazer intervenção nenhuma. Ela, na verdade, se inscreveu para poder passar o seu tempo para esse orador da sua força política. E aí, como é que isso é feito? Ela fala 3 segundos, né? Ela fala 30 segundos num tempo de 3 minutos, alguma coisa que é uma palavra de ordem básica, e fala, não, eu vou passar meu tempo aqui para fulano de tal, para fulana de tal. E aí, essa pessoa, que é a pessoa supostamente articuladora do pensamento do grupo, vai fazer a intervenção. Eu considero isso um vício e uma manobra política que é feita via de regra pelas principais forças políticas, e isso dá a conotação na Assembleia que são essas pessoas que são supostamente iluminadas, que são as competentes, que têm uma habilidade fora do normal e que, portanto, são elas que vão orientar a linha política da categoria como um todo. E aí eu vou falar por mim, por exemplo, eu não estou vinculado a nenhuma dessas forças, não condeno quem participa, pelo contrário, eu acho que quando você se reconhece como parte de uma categoria profissional e de uma força política, você tem que fazer parte. Mas isso é uma possibilidade, isso não pode ser uma regra e não pode ser uma imposição. Eu não tenho para existir como militante político e fazer parte de qualquer uma das forças existentes. Até porque no meu caso em particular eu não me identifico com nenhuma das forças existentes na contemporaneidade, nas esquerdas no Rio de Janeiro. É um direito que assiste a qualquer pessoa que pense, reflita e que chegue às suas conclusões provisórias, como é o meu caso. Isso não significa que eu não queira contribuir para o processo de debate. Então, eu me inscrevo. Eu estou me inscrevendo nas assembleias do CEP desde o primeiro momento que eu tive a oportunidade de participar de uma assembleia, desde 2019. Eu não sou sorteado. Eu sempre, em praticamente todas as assembleias que eu participei, eu vejo que algumas pessoas sempre falam. Eu acho bizarro. Eu acho anti-pedagógico do ponto de vista político, porque eu entendo que a luta contribui para o desenvolvimento da consciência crítica. Mas se uma pessoa participa de um ritual em que sempre as mesmas pessoas têm o privilégio de intervir, de falar, de utilizar de um suposto capital cultural que ela adquiriu ao longo do processo de formação política dela para poder defender ideias, e aí outras pessoas são alijadas da possibilidade de falar porque ela não faz parte do grupo A, B, ou C ou D, não, isso está errado, né? Então poderia haver o quê, por exemplo, para dirimir essa contradição, né? Já que eu estou pautando essa situação, eu tenho que apresentar também uma proposta, digamos assim. A minha proposta seria muito simples. Se uma pessoa foi contemplada por uma, digamos assim, por um sorteio, não é que ela está impossibilitada de falar na assembleia seguinte, mas ela só falaria se as pessoas que foram sorteadas também estivessem na mesma condição que ela, também tivesse tido a oportunidade de falar. Do contrário, ela não fala. E aí fala quem não falou, para você mudar o perfil dos oradores, para que você possa oxigenar o espaço de intervenção, para que você possa fazer com que haja leituras diversificadas sobre um tema que esteja em reflexão. E com isso você qualifica todas as pessoas. Outra coisa, não pode, na minha maneira de ver, legitimar esse papo de que uma pessoa, porque foi sorteada, ela vai dar o tempo dela para uma outra pessoa. Não.
Você foi sorteado, você não se inscreveu, você vai falar os 3 minutos. Se você não tem competência para falar, você abre mão da sua fala e abre a possibilidade de outra pessoa contribuir para o processo de debate. E aí isso ia fazer com que somente as pessoas que realmente quisessem contribuir com a intervenção fossem aquelas pessoas que se inscrevessem. E aí, se a pessoa vai falar com uma competência, uma oratória, segundo os critérios que a gente pode ter de retórica ou não, isso não importa. Eu, particularmente, tenho muito mais interesse de ver uma pessoa gaguejando, falando uma coisa que possa fazer sentido, do que ver uma pessoa muito eloquente falando coisas que eu já sei e que eu não tenho necessariamente consenso. Mas óbvio que isso é um posicionamento meu, né? Ninguém precisa partilhar desse posicionamento. Agora, eu acho que a gente teria que refletir sobre essa situação e como é que isso impacta na base que não está conseguindo intervir. Aí eu vou falar especificamente por mim. Para eu chegar no espaço da Assembleia, eu demoro em torno de 2 horas de deslocamento da onde eu resido para chegar na Assembleia, né? Eu moro em Niterói, não no centro de Niterói, e quando eu participo das assembleias, normalmente as assembleias são marcadas para a Tijuca, no Rio de Janeiro, e eu tenho que me dirigir para esse lugar e demoro em torno de 2 horas até chegar nesse local. Vocês acreditam que realmente eu vou participar de um espaço que eu particularmente não consigo fazer intervenção porque o espaço já está marcado por essa lógica que, a meu ver, é viciada? Não. Por exemplo, hoje é domingo, a última assembleia foi ontem, sábado, dia 6 de abril, uma assembleia de uma categoria enorme que teve 108 pessoas participando. É óbvio que tem uma série de outros elementos que precisariam ser analisados para entender esse fenômeno de esvaziamento da assembleia, mas eu, que sou uma pessoa que me considero orgânica, não me senti identificado com a ideia de me dirigir, de perder o meu sábado, estar cansado, para ir para uma assembleia que eu não vou poder intervir. Só se for um milagre, né, que eu vou me inscrever, sabe-se lá quando eu vou ser sorteado dentro dessa lógica que está estabelecida. A meu ver, o movimento precisa refletir sobre isso. Isso está inviabilizando a diversidade de leituras possíveis sobre esse espaço de debate. O espaço de debate precisa acolher a diversidade da base. Se esse espaço não abre essa possibilidade, ele está alijando, ou seja, alienando, agora utilizando o conceito de alienação, no sentido de que há uma cisão aonde apenas uma burocracia que toma o lugar do Estado e que diz que fala em nome do conjunto. Não fala em meu nome. Fala em nome dos seus interesses específicos. Haja visto o que aconteceu no Ceará, que é uma outra temática que a gente tem que refletir aí, né? Basta dar um Google aí, no YouTube aí, e ver o que aconteceu no Ceará, lá na Assembleia dos Servidores. Eu não reivindico aquele método como resolução dos conflitos, mas é uma situação que pode acontecer dado certas contradições que aparecem no cotidiano das lutas. Então, finalizando esse vídeo que já está extenso, como eu falei para vocês, eu ia fazer um vídeo no freestyle, então é previsível que haja coisas aqui que eu mesmo me arrependa de ter compartilhado, mas isso faz parte do processo de reflexão. E o que eu entendo é que hoje o movimento no Rio de Janeiro tem esse problema para resolver. Como é que a gente garante que pessoas que querem contribuir para o debate e que não fazem necessariamente parte do grupo hegemônico, seja da situação, seja da dita oposição, né? Eu vejo muitas oposições que são oposições à situação e que eu tenho até certa reserva se essa oposição se tornar uma situação, até que ponto isso vai contribuir para o processo realmente de confrontação ao estado de coisas existente. Mas independente disso, eu penso que a gente precisa oxigenar o espaço de debate. A gente precisa garantir que as várias leituras que existam possam ser manifestas. Se a gente não tem tempo suficiente para permitir que todas as falas sejam feitas, é uma questão. Agora, a gente não pode criar mecanismos onde sempre as mesmas pessoas é que vão falar. Isso não, porque isso cria a ideia de que só existe essas pessoas como possíveis de formularem posicionamentos acerca dos assuntos que nos interessa discutir, refletir e deliberar segundo a nossa consciência. Bom, pessoal, basicamente o que eu queria compartilhar nesse vídeo era isso. E
futuramente eu pretendo fazer um vídeo mais organizadamente, com uma pauta direitinho, sobre a questão do último processo de greve que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, dos profissionais de educação, né, que foi deliberado em maio, salvo erro, no dia 11 de maio de 2023, e que eu participei organicamente, que eu quero traduzir num vídeo como é que eu li as questões que apareceram nesse processo. Mas, por hora, o que eu queria compartilhar com vocês era esse vídeo refletindo essa problemática e como a gente pode pensar soluções para poder garantir que haja a diversidade, a pluralidade de leituras para poder mobilizar as bases em torno dos seus interesses de conjunto. Forte abraço aí para todo mundo e vamos continuar confrontando os nossos pensamentos para poder tecer posicionamentos críticos acerca do real e colocar esses posicionamentos críticos em prática. Forte abraço aí para todo mundo e vamos lá, confrontando pensamentos em autogestão.